Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Verdade da Mentira. Hoje temos muito que falar, porque uns falam e não dizem nada. Outros falam, criam boatos que não deviam falar. E outros querem que lhes falem e ninguém lhes diz nada. Mas para falar sobre isto e sobre muitas outras coisas, tenho comigo, como habitualmente, o presidente e fundador da Igreja Maná, o engenheiro Jorge Tadeu, a igreja que está presente em mais de 40 países, com milhões de seguidores pelo mundo inteiro e que, como sempre, tem uma opinião diferente daquela que nós ouvimos nos mídias tradicionais. Engenheiro Tadeu, muito boa noite. Boa noite. Hoje temos muito para falar porque há muita coisa a acontecer. Estamos no início de um ano muito animado, mas sempre com más notícias. Queria-lhe mostrar duas já para começar. Uma que fala de um juiz que puniu pessoas por tratarem mal animais, mas que infelizmente não persegue aqueles que tratam mal os humanos, e também sobre a fuga de 30% dos nossos jovens. Há 30% dos jovens licenciados, preparados, treinados com muito esforço pelos seus pais, por este país e que saem lá para fora. Como é que isto o afeta e como é que vê esta situação? Mas vamos ver primeiro o vídeo. Podemos mostrar, não é um vídeo, são duas capas de jornais que vamos mostrar. Então, aqui está a falar o Tribunal da Comarca não sei das quantas, um casal punido por deixar cães à fome. O que eu quero dizer é o seguinte: é preciso um juiz, seja quem for, estar completamente insensível ao lado humano das pessoas. Porque ele vai querer defender os cães em vez de defender as pessoas. É lógico que eu sou... Nada contra os cães, mas as pessoas são pessoas. Não, eu ia dizer isso. Eu não sou nada contra os cães. Acho bem que a gente trate bem os animais. Mas espera lá, acima dos animais são os humanos. Então, o que é que a gente vê? O que é que a gente sabe? Que as pessoas não têm casa. As pessoas estão a morar empilhadas umas nas outras, porque não há dinheiro que chegue. As pessoas estão a morar na rua. Agora já põe umas paletes de madeira, quando chove, ao menos protegem-se da chuva, um bocadinho. As pessoas passam fome e, felizmente, que há uns tantos restaurantes que ajudam, fazendo com que as sobras do almoço ou do jantar é dado por um preço irrisório, uns cêntimos ou €1, ou o que é, na porta de trás. Então, mas isto é o quê? As escolas estão uma espelunca. Os hospitais estão-se a fechar. Eles não investir, eles não cumprem com o seu mandato, os governantes não cumprem com o seu mandato em coisa nenhuma. E agora vai um juiz dizer isto, e não há um juiz acima dele que diz: oh menino, epá, vamos ter juízo, vamos lá parar com isto, porque acima dos cães e dos animais estão os humanos, e nós não estamos a ver o nosso povo a ser minimamente bem tratado. Vamos até avançar um bocadinho, porque falou de juízes e uma das notícias desta semana, na passada sexta-feira, dia 11 de janeiro, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, durante o discurso de apresentação da nova Vice-Presidente do Tribunal, fez várias declarações que eu acho que são importantes ressalvar. Eu tenho aqui o discurso transcrito do próprio site do Supremo Tribunal de Justiça, vou citar, e logo no início, quando ele está a despedir-se da antiga Vice-Presidente, a juíza conselheira Maria dos Prazeres Beleza, diz que ela ajudou a colmatar as dificuldades que diariamente são impostas por um sistema de distribuição eletrónica absolutamente inadequado. Ou seja, ele está a dizer que o sistema que eles estão a usar não se adequa às necessidades do Supremo Tribunal. Porquê é que não mudam? Porque o senhor doutor juiz, Henrique Araújo, eu acho que ele não percebeu que ele é o causador número 1, em conjunto com o do Constitucional e com o chefe do Estado-Maior do Exército. São os causadores número 1 de todo o mal que está a acontecer aos portugueses. Nós, portugueses, todos os dias ouvimos falar que o partido assim, o assado, o António Costa e Jaquim, o Manel, etc. Ok. Vocês têm toda a razão, mas espera lá. Na Constituição, que é o livro acima de tudo e de todos, que o governo tem que obedecer, diz que os juízes são o árbitro ou o Conselho Fiscal, que é independente de tudo e de todos para fiscalizar os nossos governantes. Portanto, se ele é do Supremo Tribunal de Portugal, ele é obrigado. Ele não é consultor nem opinião maker, para dar opiniões. Conselheiro ou para dar entrevistas. Ele é obrigado
no seu cargo a executar a lei, que é pôr os meninos na linha. Se ele não põe, ele é tão culpado, é mais culpado que os outros. Porque daí é que vem a Constituição do artigo 21, diz que se por acaso acontecer que não nos dão os nossos direitos e liberdades, eu tenho direito a resistir. E posso repelir pela força qualquer agressão que não seja possível recorrer à autoridade. Ou seja, este homem não só está a pôr você e eu num nível baixíssimo, como nunca tivemos, como ainda por cima pode e vai dar origem a uma rebelião e desta vez não vai ser com cravos. Mas ele fala muito bem, porque ele diz muito próximo do que o engenheiro dizia ainda há pouco. E continuo a citá-lo mais para a frente, já depois de se queixar da situação da Polónia e da Hungria e até de um ataque aos tribunais em Espanha, ele diz: mas é precisamente por isso que os sistemas judiciários devem ser sólidos, eficientes e absolutamente impermeáveis a tentativas de ilegítima intrusão ou condicionamento por parte do poder político. E ainda diz mais: é letal para as democracias o enfraquecimento das estruturas judiciais, porque estas são fundamentais para garantir os valores e os princípios constitucionais que modelam o Estado de Direito democrático. Mas sabe o que é que eu respondo? Amém. Ele só está a ler, sabe o quê? As funções dele. Ele foi e aceitou um cargo, um posto. Só que ele não está a executar. E está a dizer que é preciso. Mas ele é o indivíduo que tem que fazer. Porque como ele não faz, ele se constitui como um criminoso do topo dos topos. E os portugueses têm que saber que ele é o culpado de permitir toda esta roubalheira de que os portugueses estão a sentir, porque os dinheiros públicos, que são basicamente para os nossos direitos e garantias, está a ser usado para negócios dos amigalhaços. Portanto, este homem fala bem, mas não faz nada daquilo. E o que é que o povo pode fazer para mudar isto? Pode fazer queixa-crime contra ele. Pode fazer queixa ao procurador e dizer: eu, Frontal, cidadão português, sou um dos donos deste país e vejo que o presidente do Tribunal Supremo, Dr. Henrique Araújo, não faz o seu trabalho. O que é crime, como é que a doutora diz, contra... abuso de poder? Abuso de poder. Ele não faz o trabalho dele, é um crime. E é terrível, é o pior de todos. Ele está no topo dos topos e, portanto, o português pode e deve fazer queixa ao procurador. O problema é que o procurador, se calhar, também nada das mesmas águas. Pois, Sabe que eu conheço juízes bons e maus. Juízes bons que me ensinaram isto e maus que são poucos, mas são os que estão no poder. Porque se deitam na cama com o poder, está a ver? E às vezes eles ficam admirados como é que eu sei as coisas. Eu sei as coisas e sei um bocadinho mais porque eu tenho entre os meus amigos pessoas que me contam as coisas para ver se eu oro, se eu ajudo. E até tenho sonhos de Deus. Ouviu o sonho que eu contei na gravação anterior, sim. É muito simples. Deus, para ajudar a mim e a ajudar os outros, dá aquilo que é chamado, em termos da Bíblia, os dons do Espírito Santo. Deus revela segredos, não é para a gente ficar, é para a gente agir. E eu quero avisar mais uma vez aqui, já que estamos a falar do juiz, que este juiz e outros têm que se pôr em sentido. Qualquer dia o juiz dos juízes, que é Jesus, é Deus, vai pôr-vos numa situação gravíssima até de prisão. Porque assim, eu vi um sonho em que estavam, nitidamente, eram juízes, num sonho nem sempre à cara das pessoas, mas com aquelas fardas de juízes. E estavam numa casa, assim, muito diferente das outras, toda de azul, não sei o quê, numa rua que tinha o nome de umas flores, que eu não me lembro qual é, e havia outras pessoas de aventais. E a gente sabe o que é que isso significa. E, portanto, como é que um juiz, em vez de ser independente, não só não é independente perante o governo, ainda faz parte de associações secretas? É uma abominação. Portanto, o cidadão português pode-se queixar e basta dizer: o juiz é obrigado-me a defender, não me defende, e por isso eu estou sem casa, perdi alguém porque suicidou, que é outra lástima que está aí, que ninguém conta. As pessoas estão-se a suicidar, eu não tenho como comer, não tenho como dar de comida aos seus bebés, não têm hospitais, não têm casa, não têm saúde. O que é que você acha que vai acontecer? É isso aí. Falou de suicídios, falámos no início e depois acabámos por não comentar esta fuga para o estrangeiro, 30% dos jovens. Poxa, quando um governo, isso aconteceu no meu tempo, quando o governo, no tempo do Salazar,
investe em universidades boas, com professores e universidades com classe, forma jovens portanto, sabedoria e conhecimentos especializados nesta e naquela área, e depois os perde, é um roubo tremendíssimo para uma nação, porque ao mesmo tempo que estão a sair os jovens que têm muitos anos para dar para a frente do seu trabalho e vão dar para outros países. Sim. Está a ver? E aqui estão a entrar o quê? Aqueles povos que, coitados, pronto, não têm cultura nenhuma e, portanto, estão a sair os bons que podiam fazer coisas inovadoras, fantásticas, etc. E estão a entrar outros. Portanto, é um desastre numa política. Falou há pouco de sociedades secretas, do sonho que teve. Há na situação dos mídia em Portugal uma questão agora com uma holding das Bahamas que ninguém sabe muito bem quem é que controla. Deixa só ainda dizer uma coisa. Eu conheci, não me lembro de repente, um juiz aqui, outro ali, pelo menos 3, que fiquei amigo deles e que eles diziam que eram ou da Opus Dei ou da outra maçonaria. E eu dizia, doutor, como é que você faz uma coisa dessa? Porque eu sou pressionado, porque senão não sei o quê. Eu dizia, você está mesmo mal. Pois, estou mal, mas o que é que é? Ou seja, o próprio juiz sabe muito bem que está mal. Mas, bom. Pois, imagino que sim. Estávamos a falar da Global Media, um dos maiores operadores de jornais e de rádio em Portugal, que agora é propriedade de um fundo das Bahamas que não se sabe muito bem de quem é. O CEO desse grupo empresarial foi chamado ao Parlamento, primeiro não quis ir, depois aceitou ir e quando foi, deu umas declarações que eu acho que vai ser interessante ouvirmos. Vamos ouvir então. Vou começar pelo Presidente da República. O professor Marcelo Rebelo de Sousa foi, se calhar voluntariamente, se calhar porque está no feitio dele, não sei, uma das pessoas nos últimos meses que mais contribuiu para fomentar a intriga em redor do negócio, criando e veiculando boatos sobre o fundo, como ele próprio me reconheceu a mim em mensagem. Atenção. E tentando condicionar algumas mudanças até a nível editorial. Eu estudei um bocadinho as funções do Presidente da República e não falava nada sobre criar boatos e rumores sobre grupos empresariais, principalmente na área dos mídia. O engenheiro sabe um bocadinho mais disto que eu, faz parte das funções do Presidente Marcelo. O Presidente, entre outras funções, das mais importantes é garantir que a Constituição se cumpre. Fazer com que os poderes políticos funcionem bem. E ele, ao longo dos tempos, principalmente desde quase o início do ano passado, eu digo que ele se desmascarou, porque ele é filho do pai dele, né, que se chamava Baltazar Rebelo de Sousa, que era um homem do partido, do Salazar, e que também fazia muitas festas, muitos beijos, muitos abraços e muitos amigos, tudo falso, né? Para garantir que o regime se mantivesse. E assim é este Presidente. E, portanto, ele nunca pôs os interesses do povo à frente. Ele sempre diz que temos que manter o equilíbrio, manter a economia e tal. Ou seja, ele faz parte, depois vi estudar um bocadinho de quem ele é, que é que ele fez. Ele é assim, é um indivíduo que tem a fama de ser um criador de boatos, de conflitos, etc. E depois na arena pública faz aquela festa bonita. Mas ele devia, acima de tudo, fazer com que as instituições funcionassem de acordo com a Constituição. Não é isso que ele faz. Ele não quer saber isso para nada. Ele quer é que flua o dinheiro entre os amigos. Falou de amigos. Nós na semana passada falámos sobre um bispo da Conferência Episcopal que defendia a maneira como o Marcelo tratou do caso das gêmeas no Hospital Santa Maria. Esta semana, uma das poucas atividades que foi conhecida do Presidente foi uma reunião precisamente com as vítimas da Igreja Católica. A Igreja mete-se no Estado e o Estado mete-se na Igreja de forma natural. É crime constitucional, porque é assim, primeiro, veja só. O Marcelo vai fomentar e aplaudiu e trouxe uma festa religiosa para Portugal. Isso é contra a Constituição, porque o governo é laico. O que é que ele quer? É tipicamente o que o pai dele também fazia no tempo de Salazar. Ele quer agradar a gregos e troianos e fazer ali uma mistura e tal, e dizer que ele também é católico, mas depois ele não é católico coisa nenhuma, né? Ele até pode ir à missa, mas católico não tem nada. Então ele quer influenciar, que é o que é realmente, influenciar a Igreja
a submeter ao regime. E, portanto, a Igreja tem um grande papel em ditadura, que é onde nós estamos hoje. Nós estamos em ditadura. Nós não temos nenhuma Estado de Direito, portanto, nem democracia. É uma ditadura em que quem manda não é uma pessoa, é um partido político, e dentro do partido, hoje sabemos quem é o gajo que manda. Bem, mas, portanto, sempre os ditadores procuram aliados na religião, porque a pessoa é sempre religiosa. Há uma componente espiritual que não sai. Foi uma coisa que Deus colocou. Então, eles querem que a religião faça parte deles. E eles, para eles poderem controlar e dizer ao povo, está a ver, estamos todos bem, a religião, o padre, o bispo está aqui. Mas, espera aí, a Bíblia chama, Jesus chama a igreja prostituta, porque se deita com os prostitutos, aqueles que são dos finais dos tempos, da besta, do Apocalipse, do Anticristo. É isso que Jesus fala. Já houve tentativas de se aproximarem de si também, como líder religioso, claro, com muitos milhões de seguidores? Claro, no início, a meio, e depois retaliaram porque eu não aderi, aqui e em alguns outros países. Falando Mas para mim sempre foi, felizmente, sempre foi fácil não entrar nesse jogo. Porquê? Porque eu acredito no trabalho que faço, que é ajudar as pessoas, acima de tudo, levar Deus ao coração das pessoas. E as pessoas modificam-se. Deus modifica as pessoas, transforma-as. Não é só curar, elas ficam completamente mudadas. Então, porque é que eu me vou misturar a outras coisas? Falando de situações que não deveriam de acontecer, temos há alguns dias policiais da PSP a fazer uma vigília quase contínua em frente ao Parlamento à procura de melhores condições de vida. Queixam-se de não terem salários condignos e de sofrerem uma diferenciação em relação aos colegas da PJ que foram aumentados recentemente. Temos inclusivamente duas imagens, uma delas com as famosas tendas. Tendas estão-se a multiplicar, polícias dormem ao frio e à chuva em frente à Assembleia da República, e depois na seguinte 8 caixões a representarem 8 anos de mau tratamento por parte deste governo. Os polícias merecem este tratamento? Não, ouça, nós estamos num regime de ditadura, em que quem governa não quer saber de nada nem de ninguém, só quer saber dos seus próprios interesses, dos seus negócios. E, portanto, quem está na política são pessoas que estão lá para esse fim. E mesmo essas pessoas vão angariar novos. Aí na gíria chama-se os boys, que são, no meu tempo chamava-se os inúteis, não têm nada a fazer, vão para ali porque ao menos têm um emprego garantido. Desculpa lá, mas é isso. É isso que eu penso dessas pessoas. E a prova está nos frutos. E, portanto, os polícias têm toda a razão em se manifestar, não é só por causa do dinheiro, é porque eles são maltratados. Você vai a um posto de polícia, aquilo é uma espelunca. Você vai à Holanda ou à Espanha, ou seja onde for, e o polícia tem condições mínimas como deve ser. Mas eles não gastam dinheiro nenhum com eles. Os tratam mal, tratam sem honra nenhuma. E, portanto, eu estou 100% de acordo com o que eles estão a fazer. Aliás, até digo uma coisa, se eles não fizerem isto, eles já estavam errados, porque eles têm a obrigação de defender a Constituição e dar um recado cá para fora de que este governo está mal, este regime está mal e que eles não estão do lado dos ladrões. Pode ser um indicador de que o famoso artigo 21 está à beira de acontecer? Sim. Este tipo de movimentação, estes dias todos, há alguns sinais de insurreição, como juntarem-se fardados, algumas coisas que eles legalmente já estão ali um bocadinho em cima da linha. Pode ser um sinal disso? Ouça, absolutamente, porque é assim, cada vez há mais pessoas totalmente afetadas pelo mal que essas pessoas fazem. Cada vez as pessoas têm menos dinheiro, menos comida, menos casas, menos de tudo. E não ligam nenhuma, mentem, prometem, não fazem, não aparecem. Portanto, vai com certeza surgir isto, vai com certeza surgir pessoas que já começaram, é que não vem notícia, já começaram a surgir pessoas que batem nos juízes. Há de haver pessoas que vão atrás dos políticos, se os apanharem, vai chegar ao ponto de os matar, porque a pessoa não aguenta, a pessoa está
numa lástima. Ele já não tem nada a perder. O que é que ele tem a perder? Ele não dá de comer aos filhos, ele não tem onde viver, ele não tem onde comer. Quer dizer, isto é uma loucura. Portanto, se a polícia está aqui assim, e eu até digo amém, louvado seja Deus, é um sinal fantástico. E digo mais, como eu já disse noutra ocasião, se por acaso os portugueses que têm agora a oportunidade de votar e mudar isto tudo, se os portugueses continuarem a votar nos mesmos, bem, cabe depois, entre outras pessoas, à polícia de levantar até armas. Está aqui assim. Porque o juiz é a mesma coisa. Eu tenho que lhe fazer esta pergunta um bocadinho mais provocatória, porque é estranho, há 3 forças policiais, na verdade há mais, porque há os guardas prisionais e a polícia militar, mas há 3 forças principais policiais em Portugal, a PJ, a GNR e a PSP. A PJ foi aumentada, as outras 2 não. Normalmente é a PJ que lida com os governantes, exceto no caso em que encontraram os envelopes no gabinete do Primeiro-Ministro, que foi a PSP. Acha que pode ser uma pressão política para este tipo de ações? Claro, sei lá, ninguém aqui é ingênuo. E a grande maioria, esmagadora maioria dos portugueses, de estúpido não tem nada. O povo português é um povo inteligente, um povo trabalhador. Então, a gente... O que é que as pessoas começam a pensar de imediato? E dizem, bem, se essa polícia foi aumentada hoje não, é porque eu estou ao serviço do regime. É o evidente. Agora, estava a perguntar se eu tenho provas. Não tenho provas nenhumas, mas os factos são aí pelos frutos é que a gente vê. Também não é para dizer que todos são corruptos. Mudando de assunto e continuando na insurreição, e temos muito pouco tempo, a Europa continua, eu não vou dizer a ferro e fogo, mas com muito fogo e com muito aço de tratores a circularem pelas ruas de Berlim, na Alemanha, na França, também tem havido muitas movimentações. Estes movimentos, e aqui no caso, estas imagens são de Berlim, esta questão, eles estão há vários dias nesta manifestação que está a parar as ruas de Berlim por causa de um aumento no preço do gasóleo. Em Portugal, nós não vimos isto nem quando encontraram 75 mil euros no gabinete do Primeiro-Ministro. Nós temos muito para aprender com o Norte da Europa. Absolutamente. O povo português, eu penso que começou a acordar devagarinho, mas vai acordar. Porque quem manda somos nós. E, portanto, nós temos que nos manifestar. Agora, isto é um índice notório, com isto e muitas outras coisas que têm acontecido com mais intensidade, principalmente desde o ano passado, princípio do ano passado, de que a Europa está numa queda livre. Porque a Europa perdeu a soberania e deixou que os americanos os dominassem. Começando com o pipeline da Rússia, que eles quebraram, e agora os americanos é que vendem o gás 3, 4, 5 vezes mais caro, etc, etc. Depois vão para a televisão, falam essas teorias todas, essas fantochadas todas, e muito comentador até acredita nisso. E aquele que não acredita, sabe as verdades, está caladinho porque tem que garantir o seu salário. Mas, portanto, isto é demonstrativo de que no coração da Europa, que a França e a Alemanha são os principais motores económicos, financeiros, industriais, etc., eles estão a ficar de rastros. A economia fugiu para os BRICS, para a China. Olha, as pessoas, alguns comentadores ainda falam, o Putin, isto, aquilo, aquilo. Bem, o Putin só diz glória a Deus porque ele está mais rico que nunca, tem mais poder bélico que os americanos já admitiram. Portanto, nós aqui na Europa é que estamos a ser esfracassados. Eu lamento não termos mais tempo para falar. Aliás, aconselho os nossos espectadores a verem o seu programa da manhã, Você é que Decide, porque sei que vai falar também sobre parte deste assunto do Supremo Tribunal de Justiça. Assisti à gravação e sei que isso vai acontecer, portanto aconselho desde já a tentar ver amanhã ou nas redes sociais o Você é que Decide, mas nós voltamos para a semana com o Verdade da Mentira, dizendo-lhe que todos os episódios estão disponíveis nas nossas redes sociais, pode acompanhar, ver, rever, partilhar no YouTube e pode também comentar ou enviar-nos pedidos de informação ou até temas para o engenheiro Jorge Tadeu comentar ao longo dos próximos programas. Dizer-lhe também que a Grelha da Curiacos continua já de seguida com muitos e bons conteúdos. Nós voltamos para a semana porque, não se esqueça, é muito importante encontrar a verdade na mentira.